Olá! Hoje teremos um episódio um pouco diferente aqui no nosso Sua Saúde. Ao invés de médicos, nós vamos conversar com uma advogada. Quem está conosco aqui é a nossa assessora jurídica do CRM de Santa Catarina, doutora Maria Martins. Vem conversar conosco sobre dúvidas e direitos dos pacientes, de vocês, quando vão procurar atendimento médico. Vamos começar. Bom, bem-vinda, Maria. Obrigada, doutor, pelo convite. Prazer. Muito prazer falar contigo aqui. Existem várias dúvidas de pacientes e que chegam lá no nosso conselho relacionado por exemplo, documentos médicos, né? Falando de documentos, as dúvidas relacionadas a prontuários, Uhum. tá? Muitas vezes o paciente precisa do prontuário, ele não sabe como fazer para solicitar. De quem que é o prontuário, em Uhum. primeiro lugar? Bom, em primeiro lugar, o prontuário ele é do paciente, né? As informações constantes nesse documento dizem respeito ao paciente. A guarda desse documento é dever da instituição ou do profissional médico, né? Seja de um hospital ou de um consultório particular. O médico ele é apenas o depositário dessas informações que pertencem ao paciente. Então a gente sempre comenta assim, o médico não pode criar entraves para que o paciente tenha acesso a essa documentação. Né? Então, a partir do momento que o paciente vai até a instituição solicitando cópia desse documento, necessariamente o médico ou a instituição deve proceder com essa cópia. Porque ele pode precisar desse prontuário para, por exemplo, mostrar num outro serviço de atendimento que Sem ele vai dar dúvida, continuidade, ou para ele dar se mudou de continuidade. cidade. Então, ele Exato. pode querer ter acesso a essas informações que Com são dele, certeza. E né? não precisa justificar. Esse é um ponto, né? Alguns médicos dizem, não, mas ele tem que justificar o porquê que ele quer. Não, o paciente não tem que justificar. Então, basta ele fazer essa solicitação formalmente à instituição. Muitos nos questionam, mas o paciente tem que estar presencialmente na instituição? Às vezes é inviável. Às vezes ele pode residir já numa outra cidade. Vamos pensar que ele mora no interior do estado. Faz sentido ele vir até aqui a instituição, até a capital, por exemplo, para pegar cópia desse documento? Não. Ele pode se valer de um terceiro com uma autorização, portanto, expressa para essa pessoa com esse fim específico, ou até solicitar de forma eletrônica. Mas dos objetivos da guarda, né, Uhum. é o sigilo da informação. Exato. Então, esse prontuário, as pessoas têm que saber que essa informação lá contida não pode ser compartilhada com ninguém. Aliás, com quem que pode ser compartilhada a Uhum. informação? Em Sim, o código que de ética, momentos? o código de ética médica, ele é expresso em determinar quais as hipóteses que o médico pode liberar esse documento. Primeiro, com autorização expressa do paciente. Então, o paciente autorizou a liberar esse documento para o seu primo, o médico vai liberar. Por ordem judicial, obviamente, para a própria defesa do médico. Então, assim, não é que ele não vai poder juntar isso no processo judicial. Vai, se o médico está sendo demandado num processo judicial, por exemplo, ele vai juntar esse documento nos autos, mas deve solicitar o sigilo dessas informações, o segredo de justiça, porque esse documento é sigiloso. Então, esse é um dogma importante da medicina, que a informação que você dá para o seu médico, ela é uma informação confidencial. Isso não pode ser compartilhado com ninguém. E Exato. como se o paciente está longe e Uhum, ele precisa desse prontuário, ele se mudou para Florianópolis e o prontuário é lá de Manaus. uhum. Então, quer dizer, a instituição médica tem que ter o cuidado de saber que ele é ele, né? Então, Exato. de quais documentos que ele pode, de que forma que ele pode pedir Uhum. comprovando que ele é ele? Então, cópia do documento de identidade, né, com uma autorização, como eu disse, expressa, assinada Isso por esse paciente. tem que estar assinado em cartório. Não necessariamente, a norma não diz E isso, como que a gente tá? fica sabendo Aí teria que que não é checar falso, junto né? com então teria que checar junto com o documento de identidade que essa pessoa deve apresentar, né? Uhum. Eu já orientei, inclusive médicos em palestra que o conselho dá pelo estado, que o médico disse não, eu só dou se ele apresentar um documento com firma reconhecida em cartório. Poxa, a gente está criando um ônus para esse paciente, né? Então um gasto para isso, não só dele se deslocar até um cartório, mas também o gasto com essas custas, né? Não tem nenhuma norma do Conselho Federal de Medicina, nem mesmo o código, que diga que tem que ser que essa autenticação tem que ser em cartório para a gente ter certeza de que é E a ele. instituição pode cobrar para entregar o prontuário? Não pode ter nenhum tipo de cobrança, exceto, inclusive tem parecer do CFM sobre isso, se as custas que ele vai ter com esse xerox, por exemplo, né? Mas não poderia ter uma taxa para liberação desse documento. Muito nos questionam o tempo. Então, assim, hoje eu vou na instituição e solicito cópia do meu prontuário. Imediatamente a instituição tem que me entregar? Não. Mas será que daqui a um mês só ele vai liberar? Não me parece razoável. Né? Então, cabe essa ponderação por parte da própria instituição de saúde e saber o tempo
que seria viável para que essa documentação seja liberada. Vamos pensar um paciente que ficou internado meses numa UTI. Esse prontuário pode ser gigantesco, né? Então, até ele ser localizado no SAMI, porque às vezes a gente está falando de uma instituição que os prontuários são todos físicos. Tu localizar esse prontuário, tu conseguir tirar o xerox de tudo, leva alguns dias, né? Uhum. Então, assim, levar isso em consideração, sem dúvida, mas principalmente verificar o que é razoável. Então, assim, às vezes precisa de 2 dias, me parece ok, né? Mas jamais Acho que cobrar. principalmente se for explicado, né, Maria? Porque Exato. quer dizer, se é um prontuário antigo, em Uhum, papel, que está lá uhum. às vezes num depósito de Exato. documentos, isso, então a pessoa explica que vai precisar de um tempo hábil. Uhum. E essa entrega, ela pode ser via física ou eletrônica. Exato. Como o paciente optar, né? Isso é uma outra questão. Às vezes o médico não libera o documento se o paciente não for presencialmente lá na instituição retirar, né? E como o senhor comentou, às vezes ele pode estar residindo já numa outra localidade, né? Que seria uma dificuldade para ele retornar à instituição. Agora, se o paciente solicitou que a entrega seja por e-mail, por exemplo, né? Ele que deu o e-mail específico para que possibilitar esse Então, envio. essa do prontuário, então ela, quer dizer, para resumir, então, o prontuário É um aquela direito informação é do paciente, do é dele, paciente. né? Ele tem o direito de ter acesso à Uhum, informação sobre uhum. ele. É uma obrigação da instituição A guardar guarda, uhum. E e, um dever do e médico a um, confecção desse prontuário, tem mais isso, né? É estipulado, inclusive, pelo próprio Código de Ética Médica. O médico tem o dever de confeccionar e registrar todas as condutas, desde o exame físico, os exames que foram solicitados, todas as condutas que foram adotadas, descrição cirúrgica, enfim. Inclusive, é um documento que permite a continuidade dessa assistência, que diga-se não só médica, né? Porque às vezes pode ser multidisciplinar. Por meio daquelas informações, o paciente vai ter depois um atendimento com a fisioterapeuta, com a equipe de enfermagem, enfim, com outros tantos profissionais da saúde, Boa. tá? Olhar sobre atestado médico. Uhum, Tem um conflito grande que é assim, ó, a gente, como médico, é orientado a não colocar CID no atestado uhum, médico. Por quê? Aquilo faz parte da confidencialidade. uhum, Quando você está dando um atestado, aquele é um documento público. Aquele documento vai sair do paciente, uhum. ele vai ser entregue ou por um patrão, ou por uma Pro empresa, ou RH, por um RH. E você está abrindo mão da confidencialidade, uhum, né? Então a gente é orientado a não dar. Só que o paciente nos pede porque o patrão pede, uhum, né? Então tem esse conflito, esse dilema, essa uhum, dificuldade. Como que tu orientas as pessoas se elas não se importam com o CID, uhum, o que que elas têm que fazer e se para o médico dar o CID, né? Colocar o CID. E o que que tu orientas se elas não querem, uhum, né? Porque isso também pode acontecer, pode ser uma uhum. situação para ela que ela não quer, que é uma situação Sim, constrangedora. O que que ela faz sim. diante lá da Uhum. empresa ou do patrão que está exigindo o CID dela? É uma ilegalidade obrigar essa questão do CID. As empresas sabem que não podem ter decisões já da seara trabalhista que versam sobre esse assunto, tá? Alguns pacientes ainda assim, não, eu não quero ter problema, pode mencionar, doutor, o CID. Nessa hipótese, ele deve assinar o atestado ao lado da menção do CID. Essa é a orientação que deve ser dada aos médicos. O médico vai mencionar o CID com o paciente assinando do lado, sempre alertando o paciente, né? De que, assim, olha, realmente não há essa obrigatoriedade, eu estou colocando, mencionando o código porque o senhor está autorizando. Como eu disse no início, essas informações, elas dizem respeito ao paciente. O direito à privacidade, à intimidade, é do paciente. No momento que ele não se importa com a revelação desse código, é um direito dele. Né? Mas é importante alertá-lo porque, principalmente os pacientes, eles não sabem Então, para o que médico, existem essas decisões já. então, essa vai essa informação. Uhum. Se o paciente te pedir para colocar o CID, tu Ele podes assina. colocar o CID, mas tu colocas ali assim, olha, a pedido do paciente, ou Uhum. ciente pelo paciente, de Uhum. preferência o paciente dá uma rúbrica ali Assina para junto. confirmar que realmente aquilo foi a pedido, né? Exato. Aí não tem problema ético. Eu esqueci, no prontuário, faltou uma pergunta para te fazer que é assim, ó, Sim. quem que pode pedir prontuário, por exemplo, uma pessoa que está com uma que não está assim que está sem as suas faculdades mentais, ou Uhum. por exemplo a pessoa que faleceu, Uhum. quem que pode pedir o prontuário, em que momento que pode ser pedido prontuário, por exemplo, por um parente ou Uhum. por alguém
que precisa disso por alguma, por exemplo, para um seguro, né? Quem que pode solicitar Desde isso? O seguro pode solicitar? Não, o seguro não vai poder solicitar, né? O parente pode solicitar? O parente pode solicitar desde que não haja um documento expresso por parte do paciente dizendo que não autoriza, né? Às vezes tem pessoas que não querem a revelação em hipótese alguma mesmo depois de morto, né? Mas o cônjuge, filhos, ascendentes, enfim, tem acesso a essa E se a documentação. pessoa quiser fazer esse documento? Porque esse é um alerta que eu faço para vocês, então. O prontuário de vocês tem informações de vocês que são informações sigilosas, né? Enquanto vocês estiverem bem e vivos, ninguém vai poder acessar esse prontuário sem o consentimento de vocês. Depois, talvez sim, né? Numa situação que algum parente precise. Se não tiver nenhum conflito, não tem problema nenhum. Mas como que ele faz isso? Aonde ele declara? Para quem que ele escreve? Aonde que fica registrado se a pessoa, por exemplo, tem um problema de saúde que não quer que nunca ninguém saiba? Onde ele assina isso? No próprio documento, no próprio prontuário médico, isso poderia ficar registrado, né? Vamos pensar que ele tem um médico assistente que acompanha ele a vida toda, né? E esse profissional tem que tomar conhecimento dessa informação e o paciente pode deixar isso registrado no prontuário. Ele pode também ir no cartório e fazer esse documento e deixar isso de forma registrada, né? Então, não há todo esse formalismo como as pessoas imaginam, né? Mas se ele pedir para o médico deixar isso escrito no prontuário, isso depois vai ter que ser, juridicamente vai ser respeitado? Tudo que está no prontuário, a gente presume que, de fato, aquela informação ela é verídica, né? Mas dessa hipótese em específico, eu iria orientar esse profissional, esse paciente a fazer esse documento, ele mesmo assinando, deixando claro que ele não quer que X, Y pessoas tenham acesso a esse documento ou parte desse documento, né? Então, assim, às vezes as informações constantes da última internação, aí pelos motivos que quer que seja, enfim. Não é fácil, né? Porque se a pessoa está querendo... Não. impedir que acesse aquela informação, É a pessoa raro até, doutor. eu sei que Sim. é raro, mas talvez seja raro de acontecer, e não tão Exato. raro que a pessoa gostaria que acontecesse, né? Exato. Bom, mudando um pouco de assunto, a gente está sendo bombardeado de informação médica pela internet, pelo Instagram, nem sempre informação médica bem confiável, Com né? certeza. Algumas pessoas, né, falando que eu diria que são barbaridades da área médica, sempre querendo convencer a comprar alguma coisa. Comprar algum programa de educação pessoal, comprar algum medicamento, né, algum produto, né? E muitas vezes são pessoas muito convincentes e sem milhares de seguidores. Como que eu, assim, minimamente me garanto lá no CRM, assim, como o CRM pode me ajudar a saber se esse profissional é qualificado, né? Ou assim, uma dica, assim, para saber se aquele profissional se qualificou para falar sobre aquele assunto. Tem muita bobagem que a gente vê, né? Que médicos mesmo dando publicidade a temas que, assim, ou protocolos que eles criam, medicamentos que só eles, cara, cura do câncer, né? E terapias que não são reconhecidas cientificamente, assim, não tem nenhum respaldo na literatura médica. Muitos nos questionam, doutor, até pegando um gancho, se o médico precisa ser especialista para fazer determinado procedimento, né? Eu acho que tem que ficar claro que todo médico, a partir do momento de formado e com inscrição no CRM da sua jurisdição, ele está habilitado para desempenhar qualquer ato médico. Isso significa que me formei semana passada, eu peguei o CRM hoje. Se amanhã eu quiser fazer uma neurocirurgia, eu sou habilitado para isso. Mas eu vou responder à medida dos meus atos, né? Se eventualmente eu for negligente, imprudente, imperito ou outros tantos artigos aí do Código de Ética Médica, eu vou responder por isso, com as sanções previstas, inclusive, em lei. Mas essa questão específica, por exemplo, será que esse tratamento realmente é reconhecido? O que o CRM diz sobre esse assunto? A gente tem diversos pareceres, inclusive de câmaras técnicas, né? A Câmara Técnica de Urologia, a Câmara Técnica de Endócrino. O CRM está bem diligente, tentando coibir essas propagandas enganosas ou mirabolantes, mas isso é uma explosão diária. Então, muitas vezes, quando a gente consegue o processo administrativo disciplinar ou de alerta ao Ministério Público, quando é feito por não médicos, né?
ele sempre é um pouco mais atrasado, e aí muitas vezes o estrago já está feito. Então, assim, no conselho, quer dizer, ele não, tu dissesse aqui agora, a pessoa não precisa ser especialista para atuar naquela área, mas para se divulgar, sim, Sem né? dúvida, a Então, vedação é na e divulgação. essa informação está lá no nosso site, né, Maria? Com certeza. Então, assim, se hoje eu quero saber se o doutor Eduardo é mesmo urologista, essa informação é de acesso público. Basta entrar no site do Portal Médico, que é o CFM, então, busca médico, tu coloca o nome de qualquer profissional, vai aparecer qual é a especialidade, porque vai ter o número de RQE, que a gente chama Registro de Qualificação de Especialidade. Então, todo médico que se diz especialista naquela área, psiquiatra, por exemplo, vai ter esse número Então, eu lá. daria como dica de buscar lá no conselho, se aquele profissional tem especialidade naquela área, buscar as associações de especialidade, se no site das associações de especialidade aquela técnica, aquele produto realmente está bem recomendado. Então, são dicas para você se proteger, né, de falsas promessas na área da medicina, né? Lembrando, né, doutor, que isso não fica restrito ao âmbito do conselho, né? Esse tipo de situação, quando chega, claro que vai ser aberto um procedimento ético ali para apurar a conduta desse profissional, mas não para por aí. A gente oficia Ministério Público, aciona a autoridade policial, porque isso não fica restrito ao âmbito ético, né? Então, a gente pode estar falando de uma propaganda enganosa, então, adentra a seara do direito do consumidor, pode ser um estelionato, então, adentra a questão criminal também. Então, a gente atua em conjunto Então, aí com essas essa autoridades. diligência das instituições de controle, ela é importante, mas também aqui, né, no Sua Saúde, a gente procura trazer informações éticas e seguras, né? Então, é um ponto de partida para a informação de confiança. Tem as informações trazidas pela sociedade de especialidade, né? E lá no site do conselho você fica sabendo também quem que é especialista naquele assunto. Rapidinho, então, algumas informações a mais aqui. Por exemplo, ó, na pandemia se proibiu de entrar acompanhante junto com o paciente, né? Hoje está mais regulamentado. Se o paciente, uma mulher que quer que entre junto, um senhor de idade que tem confusão que quer que entre junto, então, uma criança que quer que... É um dever, né, de acompanhar. Né, quer dizer, os pais querem acompanhar aquela criança na consulta. Então, essas pessoas têm direito de ter esses Sim, com acompanhantes, né? certeza. De fato, durante a pandemia foi restrito, né, esse acesso pelas razões sanitárias aí, óbvio que todo mundo conhece. Então, algumas gestantes não puderam ter ali o seu acompanhante durante o parto. Muito embora exista uma lei federal que garanta a ela esse direito de ter o acompanhante antes, durante e no pós-parto imediato. Que, diga-se, é um direito dela e que ela pode escolher quem ela deseja. Não necessariamente é o marido, pode ser um amigo, um vizinho, um familiar, enfim. Durante a pandemia, teve essas restrições. Hoje já caiu isso por terra, né? Então, volta-se o direito dela. A gente, cada vez mais se fala de judicialização da medicina, né? A gente considera que a judicialização da medicina não é boa para ninguém. Quer dizer, Sim. quando judicializou na medicina é porque já deu errado alguma coisa. Quais as tuas dicas? Né? E aqui esse programa é mais para as pessoas, para os pacientes, para a sociedade, né? Então, tu és especialista em direito médico e tu estás, né, muito junto sempre, quer dizer, tens muito conhecimento disso, muito sempre junto em orientar os médicos, né? Aqui eu queria que tu orientasse, desse dicas para os pacientes. Como que tu acha que um paciente pode se portar, ou se proteger, ou evitar que, né, que haja judicialização da medicina? O ponto principal que eu vejo é esse acesso à informação, doutor, né? O paciente, ele tem o direito ao dever da informação. Tudo que diz respeito à saúde dele, ele tem que tapar. Eu digo que sempre que a relação médico-paciente, ela encontra aí o seu fim, o seu objetivo, quando embasada na confiança, né? No respeito mútuo. A partir do momento que há uma quebra nessa relação médico-paciente, não tem mais como dar continuidade a esse tratamento. Né? Então, às vezes é até mais interessante para ambas as partes que o paciente dê continuidade a essa assistência com outro profissional. Isso é algo que nos questionam muito. Eu, médico, posso decidir não mais atender esse paciente? O Código de Ética Médica é expresso sobre isso, né?
Pode, desde que não seja caso de urgência e emergência, que ele vai ter que atender, obviamente, e desde que haja naquela localidade um profissional que possa dar continuidade a essa assistência. Porque se a gente está falando da Grande Florianópolis, é lógico que vai ter. Mas se a gente está pensando, às vezes, num município muito pequeno, que só tem aquele profissional, ainda que haja uma quebra dessa relação médico-paciente, é dever do médico dar continuidade, né? Então, isso é uma coisa assim para ser entendida, que quando, quer dizer, pode acontecer um conflito, né, que a pessoa, que dali para frente aquela relação não tá boa, não tá saudável. Isso não é bom para o paciente, não é bom para o médico, realmente o médico pode achar que não tem mais condições de dar continuidade àquele tratamento. O paciente, acho que tem que entender que isso pode acontecer, o médico não é obrigado a ele atender, né, desde que você possa dar continuidade ao seu atendimento com outro especialista, com outro profissional. Sim. Alguma mensagem final aí, Maria, para os nossos ouvintes? Sim, eu penso, é aquilo que eu estava comentando com o senhor, né? A comunicação. Então, assim, uma comunicação acessível, leiga, né? O médico, como tem o conhecimento técnico, ele tem que passar essa informação para o paciente, mas o paciente também tem que aproveitar essa oportunidade, esse momento com o profissional, para retirar todas as suas dúvidas, né? Quando há essa relação sadia, todo mundo só tende a ganhar, né? Então, eu penso que a comunicação é, sem dúvida, hoje um divisor de águas nessa judicialização, entre o paciente acabar ingressando com uma ação judicial ou mesmo uma denúncia perante o Conselho de Medicina, que é o que a gente observa na prática, que a maior parte dos processos, não só as denúncias, mas os processos judiciais, a maior parte é julgado improcedente, ou seja, quando a gente está falando de um erro médico, né? Aquilo que o paciente acredita ser um erro médico, na verdade é uma intercorrência ou uma complicação proveniente do procedimento, que está estipulado na literatura médica, né? Mas que essa comunicação, quando não é saudável, né? Quando não da forma mais correta possível, ela acaba tendo esses ruídos e isso provoca, sim, a judicialização. Já observei em diversos casos que o paciente acaba escolhendo qual o profissional que ele vai judicializar, isso também é um direito do paciente, e acaba, às vezes, não ingressando com demandas contra outro profissional porque ele tinha uma relação sadia, né? Então, assim, essa comunicação eu vejo que é o estopim ou não para uma ação judicial. Nem toda pessoa é um comunicador, né? Exato. Tem pessoas mais tímidas, ou mais quietas, ou mais caladas, né? Então, você como paciente, você pode ajudar o seu médico nessa relação médico-paciente fazendo perguntas. Você tem que sair da consulta médica guarnecido das informações que precisa. Tem que estar... Não pode sair com dúvida, né? Principalmente quando a gente está falando aqui de que você vai ser submetido a algum exame, algum procedimento, ou tá tomando algum remédio. Então, você tem que ter certeza das coisas. Então, tá com dúvida, pergunta. Então, a doutora Mariato nos trouxe a dica aqui. Comunicação. Comunicação é a chave de um bom relacionamento médico-paciente. Sem dúvida. E por parte do profissional, a empatia, né, doutor? Empatia, a humanização do serviço, pensar que aquela pessoa tem suas dores, tem suas dificuldades, tudo mais. Todo mundo às vezes tem um dia difícil, mas... E o médico também pode estar sem num dia dúvida, difícil. num O plantão médico também pode estar complicado. num plantão complicado. Com Também certeza. pode precisar da paciência de vocês. Essa Sem empatia dúvida. tem que ser, eu Mútua, diria que né? mútua. Com certeza. Obrigado, doutora Maria. Foi um prazer falar contigo. Esse, então, foi mais um episódio do nosso Sua Saúde. Acompanhe a gente pelas redes sociais do CRM Santa Catarina e no site do SBT-SCC para sempre acompanhar publicação de novos episódios dos nossos anteriores. Todas as semanas nós temos aqui bate-papos sobre temas de interesse da população relacionados à saúde. Obrigado, até logo.